Você já se sentiu perdido, com medo do futuro, sozinho, mesmo rodeado de gente? Então ouça isso com atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma frase bonita pendurada na parede da sua avó. É um código antigo, um mapa mental, um segredo que atravessou gerações, guerras, vales escuros e chegou até você agora. Essas palavras já foram sussurradas por reis antes de batalhas, por mães em desespero, por homens à beira da falência e da fé. Elas já serviram de escudo para quem não tinha mais forças. Mas, e se eu te dissesse que elas carregam mais do que consolo? E se dentro desse versículo existisse uma fórmula silenciosa, poderosa e acessível, capaz de transformar a sua mentalidade, a sua fé e até a sua vida financeira? Esse vídeo não é sobre religião, é sobre uma convicção, sobre a diferença entre repetir palavras e viver com propósito. E quando você entende o verdadeiro significado de nada me faltará, o medo perde espaço, a escassez perde o poder e o sucesso começa a te seguir. Agora respire fundo e prepare-se para enxergar o Salmo 23 como você nunca viu antes. Napoleon Hill, autor do clássico atemporal Think and Grow Rich, conhecido no Brasil como Quem Pensa Enriquece, não se limitou a escrever sobre dinheiro. Ele dedicou mais de 2 décadas à investigação do que realmente faz algumas pessoas alcançarem níveis extraordinários de sucesso. Entrevistou mais de 500 figuras notáveis, empresários visionários, inventores brilhantes, líderes carismáticos, industriais que mudaram o rumo da economia mundial. Ele não procurava truques rápidos, ele buscava padrões, pontos em comum, entre aqueles que conseguiram transformar ideias em fortunas, sonhos em impérios. E o que ele descobriu foi surpreendente. Esses homens não viam a fé como um conceito místico reservado ao domingo. Para eles, fé era ferramenta, era disciplina mental, era combustível prático que moldava decisões diárias, estratégias de negócios, escolhas de risco. Fé, na visão desses realizadores, era um estado mental de convicção total. Uma força silenciosa e persistente que moldava o invisível antes de se manifestar no visível. E o mais incrível, essa mentalidade já estava descrita séculos antes nas palavras de um antigo salmista: "O Senhor é o meu pastor." Essa não é uma frase poética solta ao vento. Não é um alívio superficial para momentos difíceis. É uma declaração de identidade e direção. Não é um pedido, é uma certeza. O salmista não está pedindo ajuda. Ele está afirmando algo maior. Eu sei quem me guia. Eu sei quem cuida de mim. Eu não estou perdido. E então ele completa: nada me faltará. Perceba o poder dessa afirmação. Ele não diz: espero que não falte, nem quem sabe terei o necessário. Ele declara com plena convicção: nada me faltará. Essa é uma fé que não espera sinais para acreditar. É uma crença tão profunda que se instala antes das evidências. É a raiz da abundância plantada no terreno da mente. Napoleon Hill chamava isso de estado de convicção absoluta. Para ele, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar com emoção verdadeira pode ser conquistado. Mas havia um detalhe essencial. Não basta desejar. É preciso sentir. É preciso repetir com intensidade até que aquela ideia crie raízes profundas no subconsciente e se torne parte de quem você é. Agora pense, quantas vezes você repetiu o Salmo 23 quase no automático? Quantas vezes disse: nada me faltará, mas por dentro sentiu o peso do medo? O medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de nunca sair do lugar onde está? Essa é a grande contradição da vida moderna. Milhares vivem aprisionados em uma mentalidade de escassez, mesmo enquanto repetem palavras de abundância. É como tentar navegar com um leme desconectado. Você até conhece o caminho, mas não consegue conduzir o barco.
As palavras são ditas, mas não sentidas. As afirmações são feitas, mas sem raiz, sem energia emocional por trás. Mas o Salmo 23, quando lido com consciência, não é apenas um verso bonito, é uma chave, um código antigo de reprogramação mental. Ele ensina que a abundância começa na mente e não na conta bancária. Que a verdadeira segurança vem da certeza de quem te guia, não do saldo disponível no aplicativo do banco. Fé, nesse contexto, não é esperar de braços cruzados. Fé é agir com convicção. É caminhar mesmo sem garantias. É se mover como quem já venceu, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Dizer nada me faltará com fé genuína é viver como se essa realidade já estivesse manifesta. É planejar como quem já recebeu. É estudar, trabalhar e crescer como quem sabe que está sendo sustentado. Essa é a verdadeira força da fé ativa. Não fugir da realidade, mas encará-la com outra visão. Mesmo quando há dívidas, mesmo quando o cenário parece sombrio, a mudança começa quando a mentalidade muda. Aquilo que você acredita com profundidade começa a moldar o que você atrai, o que você constrói e, sobretudo, o que você permite. Tudo começa dentro e tudo começa agora. Comece hoje, não apenas recitando palavras, mas criando novas raízes mentais. Toda vez que você repetir, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", faça isso com consciência, com intenção, com o coração inteiro. Visualize, acredite, declare, transforme a frase em trilha, em identidade, em convicção profunda, porque essa simples frase carrega um dos maiores segredos já revelados. E muitos dos bilionários modernos ainda, que inconscientemente vivem segundo esse mesmo princípio. O sucesso começa por dentro, não com sorte, mas com fé. Não com impulso, mas com propósito. Não com desespero, mas com visão. E aqui está a grande verdade. Muita gente tem fé no domingo, mas medo na segunda. Sonha grande à noite, mas acorda e vive pequeno. Fala de abundância, mas age com escassez. O que Napoleon Hill descobriu e que a Bíblia já ensinava é simples e profundo. A mente precisa estar convencida antes que a realidade possa obedecer. A fé é o primeiro tijolo da transformação. A fé é a ponte entre a ideia e o resultado. E, segundo Hill, é o único antídoto verdadeiro contra o fracasso. A fé transforma dúvida em ação, transforma medo em movimento, transforma escassez em construção. E tudo isso já está codificado nas primeiras linhas do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Escolha de quem me guia, nada me faltará. Decisão sobre o que eu acredito. Essa sequência muda tudo. Quando a fé se torna ativa, ela não apenas consola, ela constrói, ela direciona, ela prepara o terreno para que, mesmo em meio à escassez, a mente siga gerando soluções. E a alma, apesar dos ruídos do mundo, continue acreditando que há provisão no invisível. Repetir não é o bastante. É preciso declarar. É preciso viver o que se fala. É preciso transformar o versículo em mentalidade. Porque o mundo não muda quando você recebe mais. O mundo muda quando você acredita diferente. E talvez hoje o primeiro passo seja simplesmente isso: ler essas palavras com verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora diga de novo, mas desta vez como quem planta uma nova realidade na alma. É como se o salmista dissesse: porque eu sei quem me guia, eu não deixo mais o medo dirigir minha vida. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma convicção silenciosa com poder de criação. Quando uma certeza dessas se instala na mente, ela não só acalma o coração, ela começa a moldar decisões, reprogramar pensamentos, alterar a forma como você enxerga os desafios e, principalmente, a si mesmo. Essa fé interior, esse posicionamento invisível, é o que realmente
transforma a vida. É ela que reconfigura o subconsciente. É ela que altera a frequência da sua mente, muda a sua energia, quebra o ciclo da sobrevivência automática e te reposiciona no caminho da verdadeira abundância. Mas por que então tantas pessoas continuam presas à escassez? Por que continuam se sentindo abandonadas, mesmo repetindo versículos de esperança? Porque entre repetir um salmo e viver esse salmo, existe um abismo. Muita gente deseja mudança, mas sem transformação interna. Querem prosperidade, mas sem alinhar as crenças. Querem colheita, mas não estão dispostas a replantar suas raízes mentais. Napoleon Hill entendia isso perfeitamente. Por isso, ele falava tanto sobre o poder da autossugestão. O processo contínuo de repetir frases e verdades com emoção, até que elas se tornem parte da identidade. A repetição não é mágica pela forma, mas pelo sentimento que carrega. E a Bíblia já dizia: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Repetição, profundidade, absorção. Se você acorda todos os dias dizendo: está difícil, não dá, nada funciona para mim, o dinheiro nunca é suficiente, está nutrindo o tipo de fé que constrói o oposto da abundância. Está regando uma semente de limitação. Mas quando você começa a afirmar com sinceridade e convicção: nada me faltará, mesmo que por fora tudo pareça faltar, contas atrasadas, ansiedade, dúvidas, algo poderoso começa a acontecer. Você envia um novo comando ao seu cérebro. Você afirma: eu escolho confiar, eu escolho continuar, eu escolho crescer. E é nesse ponto que o invisível começa a se mover. As circunstâncias ainda podem não ter mudado, mas a sua postura já não é a mesma. E a realidade, cedo ou tarde, responde à mente que não desiste. Talvez, neste momento, tudo dentro de você esteja cansado. Talvez haja mais perguntas do que respostas. Talvez a fé esteja fraca, o coração pesado e a rotina esteja esmagando seus sonhos. Mas ainda assim, se você continuar dizendo: nada me faltará, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem saber como, algo dentro de você começa a resistir à queda. Você começa a recuperar a força de permanecer em pé. Esse é o segredo que Hill percebeu nos maiores realizadores. O sucesso não pertence aos que nunca duvidam, mas aos que continuam apesar da dúvida. A fé que transforma não é a que espera garantias, é a que insiste em avançar, mesmo no escuro. E tudo isso já estava no Salmo 23, verso por verso. O Senhor é o meu pastor. É a escolha consciente de quem te guia. Nada me faltará. É a decisão firme do que você acredita. Essas duas frases unidas formam uma estrutura poderosa. Elas não apenas confortam, elas reprogramam. Elas substituem o medo pela confiança. E quando o mundo lá fora corre atrás de mais dinheiro, mais validação, mais respostas, o salmista oferece algo raro: paz. A paz de quem sabe que está sendo cuidado. E atenção, cuidado não é inércia, não é passividade. Ser cuidado é confiar enquanto age. É trabalhar com excelência sem carregar a ansiedade de quem se sente sozinho. É sonhar grande, sabendo que não caminha por conta própria. É investir em si mesmo, porque sabe que a fonte é eterna e não vai secar. Essa fé não é acomodada, ela é dinâmica. É a mesma fé que moveu profetas, reis, líderes e visionários. É a fé que transformou momentos de dúvida em decisões históricas, que fez empreendedores se reerguerem depois da falência, que fez mães seguirem em frente com filhos no colo e nada na conta, que levou pessoas simples a criar legados imensos. É a fé que transforma palavras em convicções e convicções em realidade. Por isso, se você chegou até aqui, faça uma pausa. Leia essa frase de novo, mas agora com intenção,
com o coração desperto. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Diga com o peito aberto. Declare com emoção. Imagine que está plantando uma nova semente na sua mente, uma semente de confiança, de direção, de identidade. E se você sente que esse é o momento de virar a chave, faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Nada me faltará. Essa frase escrita nos comentários não é apenas um clique ou um gesto simbólico. É o início de um novo diálogo entre você e o seu futuro. É como se você dissesse ao mundo: e assim mesmo, a partir de hoje eu decido viver com uma nova mentalidade. Napoleon Hill dizia: tudo começa com uma decisão. E o Salmo confirma: nada me faltará. Logo em seguida, o Salmo diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o primeiro verso ensina que a fé é a base da abundância, esse segundo revela um princípio ainda mais profundo. A verdadeira prosperidade começa com o descanso da alma, mas não se engane. Esse descanso não é sinônimo de preguiça, não é estagnação, não é zona de conforto, é clareza, é alinhamento, é a paz interior de quem sabe onde está e para onde está indo. Napoleon Hill observou algo extraordinário nas pessoas mais bem-sucedidas da sua geração. Antes de qualquer conquista externa, havia um domínio interno. Essas pessoas não apenas sabiam o que queriam, elas sentiam que aquilo já era real. Mantinham a mente limpa, afastada da pressa cega, livre da ansiedade que paralisa. Hill chamava isso de harmonia com a inteligência infinita, um estado mental de sintonia com o que é maior do que nós. Porque uma mente barulhenta não cria com clareza, e uma alma agitada não reconhece oportunidade. E é por isso que tanta gente vive ocupada, mas sem avanço real. Faz muito, mas não sai do lugar, porque confundiu movimento com direção. Agora, veja como o Salmo descreve o cuidado de Deus. Deitar-me fazem verdes pastos. Isso não é apenas uma imagem bucólica, é uma pausa estratégica, é a permissão para descansar mesmo em meio à correria. É a segurança de quem sabe que o mundo pode estar agitado, mas por dentro existe calma. Já reparou como os líderes de verdade raramente estão com pressa? Eles andam com firmeza, falam pouco, mas com precisão. Não reagem, respondem. Não se precipitam, escolhem o momento. Hill explicava que os realizadores mais eficazes combinavam duas virtudes raras: decisão firme e ação serena. E de onde vem essa calma? Vem da convicção silenciosa de que, se algo ainda não chegou, é porque está sendo preparado. Vem da certeza de que a semente plantada no invisível está germinando. Vem da confiança de que o tempo certo chega para quem está alinhado. O grande problema é que a maioria das pessoas vive num estado de urgência contínua. Acordam correndo, tomam decisões com medo, pulam etapas, comparam-se com todo mundo e vivem cercadas de ruído, confusão, excesso. Mas a sabedoria bíblica ensina: guia-me mansamente, ou seja, não empurra, não atropela. Deus guia e só segue quem aprende a ouvir. A Bíblia diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Perceba, não é uma ordem brusca, não é um empurrão impaciente. É um convite sereno. Não há gritos, não há pressa, apenas direção suave. É o próprio Deus dizendo: venha comigo, no tempo certo, do jeito certo. Essa mansidão tem poder, porque, como já dizia Napoleon Hill, a mente não responde à pressão descontrolada. Ela floresce na presença da clareza. A mente precisa de direção, não de desespero. Ela não avança com gritos, mas com propósito. E talvez seja isso que esteja faltando na sua jornada hoje. Pausa. Uma pausa que não paralisa, mas que alinha. Então respire. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo com sinceridade: o que seriam hoje os seus pastos verdes? Talvez seja aquele projeto que você adiou,
mas que daria sentido aos seus dias. Talvez seja uma rotina mais leve, com menos correria e mais presença, ou talvez seja simplesmente tomar decisões com paz, sem se curvar ao peso da expectativa dos outros. As águas tranquilas que o Salmo menciona não são apenas um cenário bonito, são um símbolo profundo da alma em harmonia. Representam o coração que não precisa provar seu valor, a mente que não corre para se comparar e o espírito que sabe esperar o tempo certo. É sobre confiar, mesmo em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a clareza é uma das armas mais poderosas para realizar qualquer coisa significativa, porque quando você sabe o que quer, com detalhes, com emoção, com propósito, o universo começa a se alinhar com essa intenção. As portas certas se abrem, as conexões certas aparecem, as ideias fluem. Mas quando a mente está dividida, quando há ruído demais, pressa demais, comparação demais, tudo fica mais lento, mais confuso, mais frustrante. A paz é o canal por onde fluem as ideias criativas. A calma é o solo onde brotam as melhores decisões, e a direção só se revela a quem aprende a silenciar o excesso. É por isso que Jesus se retirava para orar. Por isso, os profetas buscavam o silêncio. Por isso, os grandes realizadores de hoje, mesmo no meio da era digital, praticam o silêncio matinal, a meditação, o jejum de distrações, a visualização diária. Eles entenderam algo que muitos ignoram. Quem não para escutar, vive correndo sem saber para onde está indo. Então me diga, você tem se permitido deitar nos seus próprios pastos verdes? Tem dado espaço para ser guiado sem ansiedade? Tem vivido no piloto automático ou com propósito? Essa é a diferença entre uma vida reativa, empurrada por obrigações, e uma vida guiada, ancorada por direção. Talvez sem perceber, você esteja há anos tentando fazer tudo com as próprias mãos. E o resultado disso é cansaço. Ou talvez você esteja diante de decisões importantes, mas sua mente está tão cheia de ruído que você nem consegue enxergar qual é o primeiro passo. Se esse é o seu caso, escute com atenção o que o Salmo está dizendo. Descanse na confiança, volte a ser guiado, silencie o excesso. Napoleon Hill dizia que fé sem direção é como energia desperdiçada. Mas quando essa fé encontra clareza, ela se transforma em ação poderosa. E aqui está um ponto essencial. Você não precisa esperar as condições perfeitas para experimentar essa paz. Você pode começar agora. Sim, agora mesmo. Feche os olhos. Por 2 minutos, respire fundo e diga com o coração sincero: Senhor, guia-me às águas tranquilas. Mostra-me o caminho. Repita isso diariamente. Escreva em um caderno. Declare em voz alta. Visualize-se nesse lugar de paz. Porque essa oração não é só um pedido, é uma reprogramação. É a reabertura de um canal entre você e a sua própria sabedoria interior. E se essas palavras tocaram seu espírito, escreva nos comentários: eu escolho a paz antes do progresso. Porque o progresso verdadeiro não vem do caos, vem da consciência, da fé, da mente alinhada com o céu. Nos próximos versos, o Salmo nos leva a um lugar mais profundo, ao vale da sombra da morte. Mas antes disso, aprenda a respeitar o ritmo do céu. Cultive a calma, porque a sabedoria só floresce onde há espaço. A paz é o solo do próximo nível. Tudo começa quando você para de correr e decide conscientemente voltar a ser guiado. Agora sim, chegamos a um dos versos mais poderosos de toda a Escritura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez esse seja o trecho mais citado do Salmo 23. E não à toa, ele é também o mais profundo. Aqui não se fala mais de provisão, nem de descanso. Aqui, o tema é atravessar o caos
com a alma em pé. Perceba que o salmista não diz se passar pelo vale. Ele diz ainda que porque quem vive com propósito sabe que a escuridão faz parte da jornada. O vale não é uma anomalia, é um trecho do caminho. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Ele passou décadas estudando pessoas que se tornaram extraordinárias e encontrou um ponto em comum. A maioria delas passou por momentos de dor profunda, perdas, fracassos, vergonha, medo, escassez. E o que diferenciava os que chegaram do outro lado? A forma como atravessaram o vale. Hill escreveu: todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. E completava: o medo é o maior ladrão de sonhos da história. A persistência é a fé em ação sustentada. É exatamente a mesma mensagem do Salmo. Você não precisa evitar o vale, você precisa confiar em quem caminha com você. O salmista não finge que o perigo não existe, mas ele decide: não temerei o mal. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo distorce. O medo interrompe movimentos antes mesmo que eles comecem. Napoleon Hill chegou a dedicar um capítulo inteiro de Quem Pensa enriquece aos 6 medos básicos que impedem a realização. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda, da velhice, da morte. Todos eles têm origem na mente subconsciente, implantados por experiências, por cultura, por repetições negativas. Mas o salmista faz o caminho inverso. Ele planta outra semente. Ele reprograma pela fé, ele diz: mesmo no vale, não temerei. Esse não temerei não é ausência de medo, é liderança sobre ele. É uma decisão ativa, é o mesmo tipo de decisão que fez Thomas Edison continuar tentando mais de 1000 vezes até inventar a lâmpada, que levou Henry Ford a recomeçar após diversas falências, que fez Walt Disney insistir mesmo depois de ser rejeitado por dezenas de bancos. Todos eles passaram por vales, mas não perderam a visão, nem a coragem. Napoleon Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o medo. Onde há fé verdadeira, o medo não sobrevive. E o Salmo 23 confirma isso com uma simplicidade que carrega profundidade. Porque tu estás comigo. Essa consciência, a de não estar sozinho, é o que sustenta a coragem diante do caos. Não é sobre ter certeza do resultado. É sobre saber quem caminha com você enquanto atravessa o processo. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de agir por medo? Medo de falhar, de ser julgado, de perder tempo, dinheiro, reputação. Quantos projetos morreram na sua mente antes mesmo de verem a luz do dia? Quantos sonhos você sufocou por chamar de prudência, o que no fundo era só medo disfarçado? De lógica, Hill nos alerta. Os que prosperam são aqueles que tomam decisões mesmo sem garantias. Eles sentem medo, sim, mas não param. Entram no vale com os olhos firmes no outro lado, com o coração comprometido com o destino, mesmo quando o caminho parece escuro. E o vale da sombra da morte, ele pode ter muitas formas. Às vezes é uma fase financeira difícil. Outras vezes é uma crise existencial, uma traição, um diagnóstico. Um fim inesperado, uma sensação profunda de que tudo parou e você não sabe mais por onde recomeçar. Mas preste atenção, o Salmo não diz vale da morte, diz vale da sombra da morte. E sombra só existe onde há luz. Aquilo que hoje te assusta talvez não seja o fim, mas apenas uma sombra projetada pela sua insegurança. O medo aumenta quando a mente está longe da presença que conforta. O vale não é o ponto final. É a travessia entre a promessa e o cumprimento. Entre o ponto de partida e o destino. E nesse trecho do caminho, o medo vai gritar. Mas se você não estiver ancorado no tu estás comigo, ele vence. É por isso que esse verso é vital. Ele não elimina as dificuldades, ele as coloca em perspectiva.
O Salmo nos lembra que a força não vem da ausência de dor, vem da certeza da companhia. Se você confia, você atravessa. Se você caminha com fé, você supera. Hill dizia: o fracasso só derrota quem desiste cedo demais. E completava: a persistência é fé em movimento. Agora olhe com honestidade para a sua própria história. Em que área da sua vida você parou por medo? Que escolha você adiou? Que ideia você engavetou porque o caminho parecia incerto demais? Qual versão sua está soterrada sob camadas de dúvida? Talvez esse seja o momento de encarar o vale com outros olhos, não com uma fé cega, mas com uma fé lúcida. Fé que não ignora o risco, mas caminha mesmo assim. Fé que diz, com firmeza, eu não estou sozinho. E talvez o que esteja faltando na sua vida hoje não seja mais certeza. É mais coragem, não é mais controle, é mais confiança, não é mais lógica, é mais presença. Porque, como diz o salmista, tu estás comigo. E isso, no fim das contas, é tudo o que basta. Se essa parte falou com você, deixe um sinal. Escreva nos comentários. Mesmo no vale, eu sigo em frente. Essa não é apenas uma frase bonita, é um pacto com a sua própria fé. É a escolha de transformar o medo em combustível. É a chave que abre o caminho para o que vem depois. Porque sim, a travessia pode ser dura, mas a promessa permanece, intacta. Quem decide seguir não para no meio do caminho. E então o Salmo nos conduz ao desfecho, uma revelação serena e triunfante. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, depois do vale escuro, depois da fé provada, depois de seguir em frente, mesmo com o coração batendo forte, chega o tempo da permanência. Esse versículo final é um selo, um lembrete de que a recompensa é certa para quem não desiste. E que a verdadeira prosperidade não é só o que você conquista, é aquilo que permanece com você, é aquilo que caminha ao seu lado, que te encontra todos os dias, que não depende do acaso, da sorte ou da opinião dos outros. Hill costumava dizer que o sucesso não é um evento explosivo, não é um único momento de glória. É uma construção diária de princípios sólidos, uma vida de escolhas conscientes que geram frutos consistentes e que se estendem além da sua própria história. Por isso, ele sempre voltava ao conceito de propósito definido. Não viva só por lucro, viva por missão. A prosperidade que nasce do ego esgota, a que nasce do propósito permanece. E veja como o Salmo reforça isso com perfeição. A bondade e a misericórdia me seguirão. Note, me seguirão, não aparecerão de vez em quando. Elas caminham com quem está alinhado. Elas acompanham quem vive com fé e intenção. Vida guiada pela fé e pelo propósito não vive correndo atrás de bênçãos. Ela se torna fonte, ela gera impacto, ela transforma ambientes, ela deixa marcas. É uma jornada onde tudo começa com fé. Passa pelo vale com coragem e termina com legado. Legado esse que não é medido pelo que você acumulou, mas pelo que você construiu por dentro e compartilhou com o mundo. A mente que acredita, cria. A alma que confia, atravessa. E o coração que permanece, floresce. Então vem o fruto, a bondade que caminha ao lado, a misericórdia que sustenta quando tudo parece ruir, e a presença, essa presença silenciosa, mas constante, que não se ausenta, mesmo quando tudo mais desaparece. É aqui que a jornada muda de tom. Já não se trata apenas de pedir ou declarar. Trata-se de viver como quem compreendeu. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza não se mede pelo que você acumula em vida, mas pelo que permanece depois que você parte. O que fica depois que o nome some das manchetes, depois que o saldo bancário já não importa, depois que o tempo cobra o seu preço. A Bíblia ecoa essa verdade com beleza simples. Habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Essa casa não é apenas um templo de pedra, nem um lugar com endereço. É um estado interior, é a morada da alma em paz. Um lugar de repouso que não depende da geografia, mas da consciência. Um estado de espírito que só acessa quem aprendeu a viver guiado e não apenas motivado. Essa é a paz dos que vivem alinhados com princípios maiores do que as modas passageiras. É a firmeza dos que não se dobram ao sabor do mercado ou das opiniões alheias. Já reparou? Os homens e mulheres mais admirados da história raramente foram os mais ricos, foram os mais constantes, aqueles que, mesmo sem holofotes, mantiveram sua integridade acesa como uma vela em meio à tempestade, que construíram mais do que casas ou empresas, construíram sentido, plantaram sementes que ainda florescem hoje. Napoleon Hill insistia nisso. A riqueza mais valiosa é a que nasce por dentro e se derrama sobre os outros. O dinheiro, dizia ele, é apenas uma consequência, o reflexo de um valor real que você oferece ao mundo, um subproduto da sua contribuição. E o legado? O legado é o resultado de uma mente que recusou a pressa e abraçou a missão. É exatamente isso que o Salmo 23 revela com palavras suaves, mas potentes. Quem caminha com Deus não vive contando migalhas, vive transbordando. E quem vive com essa abundância se torna inevitavelmente uma fonte de bondade, de clareza, de impacto. E repare num detalhe que muitos ignoram. O versículo não diz que a bondade e a misericórdia aparecerão de vez em quando ou quando tudo estiver bem. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não só nos dias bons. Todos. Isso é sobre constância, sobre uma vida intencional, sobre não oscilar ao sabor dos ventos, mas caminhar com direção. Quando você compreende isso, a jornada ganha propósito, porque você começa dizendo: nada me faltará, e termina com a certeza de que a bondade te acompanha. Todos os dias, a mente que acredita é uma força criadora. A alma que confia atravessa os desertos mais áridos. E o coração que permanece, floresce até nos invernos da vida. Por isso, Napoleon Hill não falava apenas sobre como enriquecer. Ele falava sobre o que realmente importa: caráter, visão, persistência, amor ao próximo, sabedoria prática. Ele ensinava que o verdadeiro realizador não é aquele que coleciona bens, mas aquele que inspira pessoas, que alivia dores, que abre caminhos para outros andarem, porque sucesso de verdade não é sobre se destacar, é sobre construir algo que continua mesmo quando você não está mais lá. E é isso que o Salmo 23 te convida a ser. Não apenas um sobrevivente num mundo ansioso, mas um construtor de trilhas, um portador de luz, um testemunho vivo de que é possível viver com propósito em um mundo distraído. Você não veio ao mundo para apenas existir. Você veio para deixar um rastro de gentileza, de transformação, de presença. E o segredo para isso está justamente na decisão de viver com a mente firme em princípios que não se corrompem. Hoje você pode escolher viver mais um dia correndo atrás das coisas, ou caminhar com a serenidade de quem sabe: o que me segue é maior do que aquilo que eu persigo. Bondade, misericórdia, paz, propósito. Esse é o verdadeiro pacote de riqueza e está disponível para quem decide viver com foco, não com pressa, com clareza, não com agitação, com convicção, não com ansiedade. Se esse trecho falou com você, escreva aí nos comentários: meu legado será maior que minha ambição, não como um fim, mas como um começo. Porque quem entende o Salmo 23 passa a viver com a mente sintonizada na abundância e o coração enraizado na eternidade. E como o Rio nos lembrou tantas vezes,
O sucesso que vale a pena não é aquele que brilha rápido, é aquele que planta ideias que transformam o mundo.